Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, mais uma videoaula para vocês. E como de costume, vamos fazer a nossa acolhida para em seguida darmos a indicação da nossa agenda de hoje, tá certo? Então eu peço gentilmente que você pegue seu módulo 2, tá bom? Sua agenda, e que a mesma já possa estar com a anotação referente a esta aula atualizada. E a gente começa assim com a oração, tá certo? Essa proximidade com Deus, esse diálogo necessário. Gostaria que você ouvisse de bom coração a mensagem, a oração da aula de hoje, que ela diz assim: luz pela oração. Senhor, faz-me crescer nos teus caminhos e conduze-me na tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a ser tão forte em ti que eu não duvide nem vacile, Senhor. Faz-me compreender a tua palavra e a tua direção para mim. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me meu coração e os meus pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade, Senhor. Quero passar com sucesso qualquer tempo de prova no qual tu me colocas, a fim de que eu seja refinado. Não quero vagar pelo deserto, Senhor, passando várias vezes pelo mesmo território por não ter aprendido a lição. Oro para que eu sempre tenha um coração disposto a aprender, que reconhece a tua mão em minha vida e que assimila as tuas instruções. Ajuda-me, Senhor, a confiar nos teus projetos e que estes projetos aumentem minha fé, tornando-a inabalável. Que assim seja. Amém. Então, após essa leitura, essa oração tão importante, né, a nossa existência, a gente começa, por fim, a nossa videoaula e vamos para a indicação da nossa agenda. Então, a gente tem aí módulo 2, né, a correção da atividade da página 64 a 70, e eu chamo a atenção de vocês que esse texto, né, ele diz respeito, conforme foi dito na aula anterior, que é um romance de aventura, tá certo? Lembrando para vocês que esse romance de aventura ele é um texto narrativo cujo objetivo é entreter o leitor por meio de uma história que apresenta uma aventura. Geralmente o personagem principal enfrenta grandes desafios e realiza ações extraordinárias, tá certo? Então a gente volta lá para a página. Professora, a indicação é da página 64 a 70, sim, porque a gente já faz a indicação levando em consideração o texto. E para esta aula, como se trata de uma correção e não de resolução, é importante que você já tenha feito a leitura, que diz que, assim, só recapitulando, para que você se situe, para poder estar mais confortável para esta correção. A seguir, você vai ler o primeiro capítulo de um romance de aventura clássica da literatura mundial. O livro conta a história de Gulliver, um médico aventureiro que deixou sua família e seu lar, partindo em busca de grandes aventuras. Então, com base no título do texto e nas ilustrações dessa página, sobre o que você imagina que será essa história. Então, a última videoaula, né, eu fiz essa pergunta. Agora você tem mais propriedade para respondê-la, porque acredito sinceramente que você tenha feito a leitura do texto com bastante calma, entendendo os personagens principais, os personagens secundários, os discursos, o tipo de narrador utilizado, que são características importantes para que você reconheça o texto, tá certo? Em seguida, a gente vai lá para a página 68. Na página 68, a gente faz essa leitura em que ele caracteriza, né, o personagem principal, dizendo que ele é considerado um dos maiores prosadores de língua inglesa. Jonathan nasceu em Dublin, capital irlandesa, em 1692, doutorou-se em teologia pela Universidade de Oxford e em 1695 assumiu o posto de cônego na Irlanda. Uma de suas características, é importante destacá-las e ressaltá-las, é criticar a sociedade e a política, ridicularizando-as. Dessa forma, suas obras narram desde amores até grandes batalhas militares. Em 1726, publicou sua obra de maior destaque, que é Viagem de Gulliver, que atingiu sucesso imediato. E a gente lê aí, essa pintura criada em 1709 e 1710. Após essa leitura, esse reconhecimento de uma breve biografia, a gente faz a interpretação oral. Aqui nesse quadro, nesse momento, você exercita realmente a sua oralidade. Como nós não estamos presentes, né, como eu não posso ouvi-los, é uma relação mais mesmo de realizar e de responder, vocês anotam essa resposta no caderno de vocês, certo? E a primeira questão, que é lá da página 68, pergunta:
A aventura vivida por Gulliver foi o que você tinha imaginado? Né? Então, se sim, você diz por quê, se não, você também justifica. Mas é importante que realmente você tenha lido o texto, você tenha se apropriado das informações importantes, tenha feito o reconhecimento da temática abordada para que você possa opinar. Não pode dizer só sim, nem pode dizer só não, né? Você tem que justificar, tem que contextualizar a sua resposta. É importante também que você entenda que esse momento ele é de correção, ele é uma interação, não é de resolução comigo. Necessariamente as suas respostas não precisam estar iguais da professora, não. Ela tem que seguir a mesma linha, a mesma noção de resposta, mas se você fizer diferente, você achar que ela tem um sentido parecido, pode deixar assim, tá bom? A segunda, ela pergunta o que você achou da situação vivida por Gulliver nesse texto. Como você imagina que essa aventura continua? Então, qual é a sua indicação? Você indicaria, né, esse texto? Então, você vai dar a sua opinião, se essa história termina assim mesmo, se você sentiu falta de um final mais emocionante, se você não gostou. Né? Então, você articula, organiza e escreve a sua resposta. Após esse momento, você vem para a interpretação escrita, tá certo? Ainda na página 68. E a primeira questão, ela pergunta quem são os personagens que participam desse trecho do romance? Quem são esses personagens? Né? Você vai responder Gulliver, lembrando que você deve começar com a letra maiúscula, não deve esquecer as pontuações, o ponto final sempre, tá bom? Então, você vai dizer Gulliver, os demais tripulantes do navio e os homenzinhos de Lilliput. Então, é muito fácil, está presente no texto, ele está na parte externa do texto, ele não é algo que você precisa subentender, ele está lá, claro, feito dito, que uma leitura feita com bastante atenção lhe dá a possibilidade de responder sem nenhuma margem de erro, tá certo? Aí você vai para o segundo tópico, lá na mesma questão, na primeira, que pergunta: quem é o personagem principal? Ficou claro? O texto deixou claro? Como é possível chegar a essa conclusão? Aí você vai responder, né, que é Gulliver, pois ele é o personagem de maior destaque da história, em torno do qual os fatos acontecem. Além disso, seu nome dá título ao livro, certo? Segunda questão: quem narra essa história? Quem narra é o próprio Gulliver, certo? E se ele narra e ele participa, aí nesse caso aí nós temos o narrador, o personagem. A professora precisa colocar isso aí? Não, isso é só a intervenção que eu estou fazendo para que você acompanhe atentamente junto comigo, tá bom? Em seguida, ele pergunta em que pessoa do discurso se encontra a narrativa e pede para que você explique. Aí você vai dizer que a narrativa está em primeira pessoa, pois quem narra a história é o personagem que vivencia os fatos. No caso, o personagem principal, certo? Então, mais uma vez, a narrativa está em primeira pessoa, pois quem narra a história é o personagem que vivencia os fatos. No caso, o personagem principal. Ainda na página 68, você vai para a terceira questão. É possível saber quando se passa essa história? O texto deixou isso claro, dito. Justifique sua resposta com o trecho do texto. Sim, ele diz, né, ele lhe situa no tempo, no ano de 1699. Por causa disso tudo, eu embarcava no Antílope, deixando o porto de Bristol, Inglaterra, no dia 4 de maio de 1699. Então, você percebe que essa marcação do tempo e do local está expressa no texto sem nenhuma dúvida. É só ler e anotar. Aí sim, nós vamos para a página 69, na quarta questão, onde pergunta, né? Onde se passam os acontecimentos deste capítulo do romance? Você vai dizer, né? Primeiro, Gulliver embarca no porto de Bristol, Inglaterra, depois ele está em um navio em alto mar e acaba em Lilliput, certo? Quinta, no começo do texto é descrita a situação que dá início à aventura de Gulliver na ilha. Que situação é essa? Uma tempestade com ondas de 30 metros que fez com que o navio naufragasse, certo? Ao perceber que estava sozinho, Gulliver ficou apavorado. Em que momento ele se deu conta de que estava sozinho? Então, você vai lá, volta, analisa, e você vai responder que ele percebeu que estava sozinho quando uma onda traiçoeira surgiu na escuridão e jogou o bote longe, fazendo com que seus companheiros sumissem no mar. O que ele fez em seguida? Ele nadou até encontrar uma praia ou ele gritou até ser salvo? Qual foi a opção? O que o texto diz? Se você tiver lido com bastante atenção, você vai perceber que no texto diz que ele nadou até encontrar uma praia, certo? Ao acordar na praia, por que os personagens ficaram espantados? Gulliver se espantou por encontrar homenzinhos tão pequenos e os homenzinhos por encontrar um gigante.
né? Versão aí de reconhecimentos. Apesar de não entender o que os habitantes da ilha falavam, como Gulliver conseguiu se comunicar com eles? Ele se comunicou por meio de gestos e expressões faciais. Então, a comunicação ela se deu assim, por gestos e expressões faciais. O texto que você leu é um trecho de um romance de aventura. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo desse gênero. Aí ele pergunta: seria informar sobre um acontecimento verídico de aventura? Seria entreter o leitor por meio de uma história fictícia de aventura? O que é que vocês acham? Se a gente for levar em consideração a leitura feita, nós chegaremos à conclusão de que o objetivo qual é? Entreter o leitor por meio de uma história fictícia de aventura. Isso ficou claro? E isso também é uma das características do gênero proposto. O texto é narrado com mais momentos de diálogo ou de descrição das ações e sensações? Com mais momentos de descrição de ações e sensações, certo? Espero que você não tenha tido nenhuma dúvida. As ações ela acontecem no tempo e do espaço descrito no texto, tá certo? Ele está na superfície do texto. Uma leitura bem trabalhada, uma leitura com calma, faz com que vocês percebam isso. Então, é só ir lá, reconhecer e anotar. Que efeito esse modo de narrar causa a narrativa de aventura? Esse modo de narrar permite ao leitor imaginar os acontecimentos de forma mais próxima da que os personagens viveram, certo? Ainda vamos para a página 70. Na página 70, ele pergunta: a seguir, relacione cada expressão e destaque o seu significado. A. Lutei com as ondas durante horas a fio, que está em negrito, horas a fio. Cada um tentando salvar a própria pele. Em negrito, salvar a própria pele. De repente, uma onda traiçoeira surgida da escuridão. Traiçoeira. Então, em seguida, nós temos aí os espaços a serem preenchidos. Manter-se vivo, inesperada, sem interrupção. O que seria horas a fio? Seria sem interrupção. O que seria salvar a própria pele? Manter-se vivo. E o que seria inesperada? Traiçoeira. Então, a sequência fica B, C e A. Espero que não tenha tido aí nenhuma dúvida. Em seguida, pede para que você releia um trecho do texto. Vi uma criaturinha humana de menos de 1 palmo de altura, observando-me com o mesmo olhar de espanto com que eu a encarava. A quem a palavra em destaque se refere? Refere-se à expressão criaturinha humana. Qual é o efeito de sentido que esse recurso dará ao texto? Esse recurso torna o texto menos cansativo, evitando a repetição de determinada palavra ou expressão. A 13ª questão pede para que você releia outro trecho do texto. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros. A. De quem é essa fala? Qual é a função dos parênteses nesse trecho? Essa fala é do narrador. Os parênteses indicam o acréscimo de informação, um comentário a mais sobre o que está sendo dito. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado com a mesma função? O travessão. Contorne um exemplo no texto em que o sinal de pontuação que você mencionou no item B foi empregado com essa função. Você volta lá no texto e você vai encontrar esse sinal de pontuação que foi empregado com essa função. E a gente encontra na página 64, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Senti meu corpo envolto na água gelada do mar e no momento em que dei por mim, olha aí, ó, confesso, aí você grifa, que não me lembro como consegui. Aí grifa. Então, essa a indicação, certo? E aí o sinal que a gente encontrou foi o travessão. E aí no item C, a resposta está lá. O que a gente relembra para vocês, Que o romance de aventura ele é um texto narrativo cujo objetivo é entreter o leitor, por meio de uma história que apresenta uma aventura. Geralmente, o personagem principal enfrenta grandes desafios e realiza ações extraordinárias. Então, essa era a indicação, tá certo? Para essa questão. E a gente encerra assim, essa correção. E a gente vai para relato de viagem, na Níbia, resolução de atividade da página 80.
Porque a atividade é da 80 a 82. Mas aí a gente começa antes, né? A gente começa na página 78, certo? Na página 78, a gente começa com uma indicação, né? Viajar é conhecer lugares novos e se aventurar. A seguir, você vai ler um relato de viagem que foi uma verdadeira aventura em outro continente. Aí você imagina o que pode ser retratado em um relato de viagem? O que vocês acham? Será que vai trazer informações sobre como foi a viagem, indicações de viagem, né? A gente faz essa conversa, essa análise com vocês, tá certo? Mas antes disso, vamos ver aqui, né, essa é a indicação. A gente fez a correção. Aí a gente tem aí o gênero textual relato de viagem. A gente tem que um relato é uma narração de experiência vivida, tá certo? Logo, o assunto ele é abordado sob o ponto de vista de quem relata, nesse caso, o narrador. Né? A gente tem um exemplo. Esse foi, sem sombra de dúvidas, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos, sobrevoamos as galerias de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos no acampamento de cachorros de neve localizado nas montanhas e fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais, né? Maurício Oliveira. Então, você percebe que esse relato de viagem é realmente uma experiência, é a viagem sob o seu ponto de vista, né? É como você encara, como a indicação que você faz. Mas, professor, ela é de qualquer jeito? Não, ela tem características específicas. Então, a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados, tá certo? É muito importante que você se atente a isso. A história ela não é contada de qualquer jeito, ela tem um princípio, ela tem uma razão, ela tem uma função, ela é realmente um acontecimento, tá certo? Conta-se um ou mais episódios significativos, descreve-se os lugares e as situações vividas, né? Nesse momento aí a gente chama atenção. Quanto maior for a riqueza da descrição, mais você aproxima esse relato de quem está lendo. Eu nunca fui e eu vou conhecer uma cidade através do seu olhar. Então, quando você descreve com pormenores, quando você descreve caracterizando, quando você escreve adjetivando, você possibilita essa minha imagem desse lugar com mais clareza. Né? Formar essas indicações precisa de tempo e lugar. É importante que você situe, né, o leitor nesse tempo e nesse lugar. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Quer dizer, um relato de viagem é muito claro. Você pode ir não ter as mesmas percepções que eu, mas o meu relato, nas minhas opiniões, no meu momento, foram essas as aspirações em que eu percebi. Então, esse relato ele vai ser fiel, fidedigno às minhas orientações, tá certo? Parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa, né? Então, aí essa mistura, esse híbrido dessa formação, dessa tipologia textual. Os verbos, você vai se atentar que os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, tá certo? O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. Existe um presente histórico, a possibilidade do relato ser contado no tempo presente, tá certo? Para isso, ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Mais próximo vai estar do leitor, mais próximo para ele entender, tá certo? Então, a gente volta aí para o nosso módulo, né, antes de encerrarmos a nossa aula, e a gente vai aí para ler um pouco, né, reconhecer um pouco de acordo com o livro. Lá na página 80, ele diz assim: as irmãs Klein são filhas da fotógrafa Marina Klein e do navegador Amir Klein, que fez uma viagem em um barco a remo no Atlântico Sul, saindo do continente africano com destino ao Brasil. As gêmeas Tamara e Laura, página 80, tá certo? As gêmeas Tamara e Laura e a irmã caçula Marina, desde muito novas, escutam as aventuras do pai pelo mundo e os acompanham em alguma delas, certo? Com toda essa bagagem, as garotas decidiram criar um site para compartilhar os relatos de viagens e lugares que já conheceram. Para saber mais, acesse o link indicado e veja que história de aventura também acontece na vida delas, na vida real delas. Laura, Tamara e Marininha Pinto. Aí nós temos aí, pessoal, Namíbia, né? Eu vou só começar a leitura, mas eu vou deixar para que vocês façam isso sozinhos e com bastante atenção. Olha aí. Por que você vai fazer essa leitura, professora? A gente mesmo faz. Porque a gente já apresentou as características, disse para vocês os objetivos e agora a gente faz uma demonstração, tá certo? Como a gente faz a nossa aula. Confesso que eu demorei muito para ler o livro de meu pai.
primeira vez que li, 100 dias entre céu e mar, estava na quarta série. E li numa dessas viagens de 4 horas indo de Paraty para São Paulo. Com a estrada de Cunha caindo literalmente aos pedaços, as notícias sobre trânsito em andarilhos da Bad Valley e a pouca luz do entardecer, convenhamos que não foi com a intenção digna que meus olhos correram tais páginas. E talvez na época, Desventuras em Série soasse um pouco mais interessante. A primeira vez que li direito era o começo do ensino médio. Muita gente dizia que o livro torna pessoas determinadas a tomarem grandes decisões. A decisão que eu tomei foi de não contei palavras, gritos, pesquisa no Google e visitas e operadores de turismo perto de casa, para saber como se chegava, de modo convencional. Assim começou a viagem para a cidade de onde partiu e ia ter. Para várias pessoas, ele pode ser um barco micro que um cara sem noção usou para fazer uma viagem arriscada, que por sorte deu certo. Mas o barquinho a remo é hoje a minha certeza de que mesmo as ideias mais absurdas do meu pai, a gente tem que levar a sério. E as nossas próprias também. Né? Então, a gente para aqui essa leitura, tá certo? Que foi feita aí, espero que vocês tenham gostado, né, dessa leitura, que possa ter dado para vocês condição de ter curiosidade para que continue essa leitura, tá certo? E a gente pede aí para que vocês resolvam a atividade da página 83, aliás, é página 80, né, a 82. A gente volta lá para a agenda, certo? Ó. Aí, a gente vai fazer, né, da página 80 a 82, tá certo? E da 83 a 86, certo? Professor, é muita coisa, não. Algo, eles estão correlacionados, então na próxima aula a gente volta apenas com correção. E você vai responder no seu próprio módulo, tá certo? Caprichando, aquelas respostas que porventura não, né, puderem ser alocadas aí no módulo, você vai anotar no seu caderno, não precisa copiar as respostas, você vai anotar só, aliás, não precisa copiar as perguntas, você vai anotar só as respostas. Terminou de fazer 80 a 82, você vê a descrição do relato, que é bem parecido com o que nós fizemos, e responde da 83 a 86. Tá bom assim? Então, a gente encerra assim a nossa videoaula. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.